Bom, fala torcida tricolor, eu me chamo Gabriel Linhares, falo aqui pelo canal Recanto Tricolor. Hoje vamos tirar um tempinho aí para poder fazer um pós-jogo, falar sobre a partida de ontem, falar sobre o momento atual do Fluminense. O Fluminense que, como mandante, vem conseguindo fazer, né, o seu dever de casa. Já vão para 6 jogos dentro de casa que não perde, tem conseguido ganhar. Então a gente vai fazer um pós-jogo e também com a finalidade de selar esse retorno ao canal, né? Eu, Gabriel Galdino, que é o outro amigo que conduz aqui o canal, a gente está com a ideia de, nessa reta final de temporada, trazer as novidades, trazer os conteúdos e seguir falando aí de Fluminense, né? Para iniciar, eu queria fazer um agradecimento, né? Agradecer de forma especial a Ganhei Bet, né? É uma casa de aposta que pertence ao grupo Pixibet. Ontem eu pude estar no Maracanã, eu estive presente. Através dessa empresa, dessa casa Ganhei Bet, através de uma ação, fui contemplado e estive lá, né? Então, muito obrigado a Ganhei Bet, a Marina, que é a influenciadora, que conduz as ações. Uma experiência assim sensacional, muito boa. Eu agradeço aí pelo convite. E lembrar você também que responsabilidade, né, ao fazer o seu jogo, a fazer a sua aposta. Lembrar você de colocar aquele dinheiro que não vai te fazer falta, aquele dinheiro que não faz falta no seu orçamento, o troco do pão ali, aquela moeda. Enfatizar isso, lembrar você da importância de jogar com responsabilidade. Obviamente também, né, hoje as casas são regulamentadas, então você precisa ter a maioridade para jogar, maior de 18 anos. Se você não for, não é para você. E tem a responsabilidade com o seu jogo, né? Eu penso que hoje é realidade as bets, né? As casas são realidade. Você vê aí, se não todos, acho que a maioria dos clubes são patrocinados direto ou indiretamente pelas casas de apostas. O próprio campeonato, a Copa do Brasil, por exemplo, leva o nome de uma casa totalmente financiada por uma casa. O campo, as placas de publicidade. Então, assim, as bets chegou no futebol para ficar, é realidade. E eu ouso dizer que se tirar as bets hoje, não vai acabar porque o futebol vai continuar, mas iria regredir muito a nível de investimento, a nível de dos clubes, né, contratação. O futebol num todo iria regredir um pouco sem as bets hoje, porque é a realidade. Então, só fazer esse reforço, né, da sua responsabilidade, jogar aquilo que você pode e a sua maioridade. Mas obrigado, Ganhei Bet, obrigado, Marina, pela experiência ontem sensacional. Bom, vamos lá, entrando no jogo, algumas observações aqui sobre o jogo. Como eu falei no início, o Fluminense vem conseguindo ganhar dentro de casa, isso é muito importante. São 6 jogos já, 6 vitórias consecutivas. Teve um clássico contra o Botafogo, né? Mas ainda tem alguns ajustes que eu vou colocar aqui, que eu vou correr aqui com vocês, que eu penso que não só eu, mas eu vejo que na análise da grande parte da torcida precisa ser feita, né? O nosso ataque, por exemplo, tem tido muita dificuldade de fazer gols, e eu percebo também muita dificuldade de finalizar, chutar a gol, né? Ontem, é claro que de casa o panorama é melhor do que do estádio, né? Até porque você fica ali, né? Você conversa, comenta. Em casa tem replay, no estádio não tem replay. Então, o que eu pude ver é mais uma vez essa dificuldade do ataque, né? Às vezes a gente até cria, chega na frente, chega no último terço, mas aí o time está fazendo muita triangulação quando às vezes não é necessário, né? Não que você vai parar de fazer jogada trabalhada, mas às vezes você precisa ter alternativas
e pô, já tá de frente para a área, ali, já próximo à meia-lua, chuta pro gol, testa o goleiro, né? Eu acho que tá faltando mais isso no nosso ataque. Talvez isso seja justificativo do jejum do ataque, né? Ontem o Serna marcou, teve uma sorte ali que desviou a bola, entrou, né? O Serna marcou, mas antes da partida de ontem, acho que já ia para um mês que o ataque não marcava. Quem tem feito gols são jogadores de outras posições, como o René, Samuel Xavier. Então, assim, de repente está aí a justificativa do time não fazer gols, né? Do ataque não fazer, no ataque não fazer gols, né? Tem que chutar mais para gol, testar o goleiro, oferecer risco, né? E eu, particularmente, galera, eu penso que eu acho que isso é comando, sabe? Isso é coisa de comando. O próprio Zubeldia precisa pedir isso aos jogadores, né? Reforçar, mandar chutar pro gol, né? Ter alternativas, não só ficar naquele toquinho ali de triangulação, de jogar a trabalhar, né? Então, essa era uma observação que eu ia fazer, que já não é de hoje, algumas partidas que a gente via essa dificuldade do Fluminense. E a outra, também sendo repetitivo, né? A torcida do Fluminense vem sempre falando isso. A outra é as questões das substituições. O Zubeldia continua fazendo as mesmas substituições. Keno, Bernal ontem, agora o Nonato voltou de lesão, já jogou contra o Ceará, jogou ontem de novo. Então, assim, é difícil assim, entender o porquê que alguns jogadores não recebem mais oportunidade, né? A gente vai voltar a falar aqui de novo de Lavera, de Lescano, de Fidelis, o zagueiro Davi, que jogou umas 2, 3 partidas, jogou bem. O Fidelis entrou sempre bem. O Lavera contra o Vitória no Barradão fez uma bela partida, infelizmente teve um gol anulado, poderia ter sido validado de repente, saindo um gol dele, as coisas mudariam de rumo. Mas são jogadores que a torcida do Fluminense quer ver, e não entra no Fluminense, né? Eu não sei se é coisa de empresário, se é uma ordem de dentro, mas é algo que precisa ser investigado. É algo que, quando o presidente Mário, né, vier na próxima coletiva, aí os jornalistas, os setoristas que têm a oportunidade de estar lá na coletiva, tem que questionar ele o porquê entra técnico, sai técnico e esses jogadores não têm oportunidade, né? Riquelme, a gente pode citar esses jogadores aí, que alguns jogos aí não entra, a torcida pede e a gente não consegue entender isso. E às vezes alguns setores até que não são, assim, titulares cativos. A lateral, por exemplo, o Guga não tem motivo de ser titular hoje do Fluminense, sim, na ausência do Samuel Xavier. Não tem. O Fidelis entrou, mostrou que pode jogar ali naquela posição, né? Então, duas coisas que eu pontuaria da partida e do momento atual do Fluminense é essa questão do nosso ataque, que está com dificuldade de concluir em gol, e as questões da substituição, né? O futebol em si também, né? É aquele que a gente fala, né? O torcedor, embora, né, emoção, né, emocional, mas o torcedor enxerga quando o time joga um futebol convincente, né? Hoje o Fluminense vence, mas é sempre aquela dificuldade, jogo difícil, aqueles sustos no final, como ontem, por exemplo. Então, vence, mas não convence, né? Então, o torcedor ele não é justo quando o time apresenta o futebol, ainda que venha perder o jogo, mas o torcedor vai reconhecer quando joga com vontade, com postura, e não tem acontecido no Fluminense, o que precisa mudar. Então, as mexidas, que são sempre as mesmas, o ataque, que está com dificuldade de concluir em gol, e o futebol jogado num tudo que precisa melhorar, porque a gente vai ter uma sequência aí agora, falando um pouquinho já da sequência. A gente vai pegar agora o Cruzeiro, vai ter Flamengo, Palmeiras e a grande decisão em dezembro. E são coisas que preocupam, deixa o torcedor preocupado, né? De saber o que pode vir a acontecer, né, para a sequência. Muito importante também falar aqui, eu acho que a gente precisa pontuar o máximo no Brasileiro e conseguir a vaga pelo Brasileiro na Libertadores no ano que vem. Por quê? Porque classificando pelo Brasileiro,
a gente chega com a pressão assim a menos na Copa do Brasil, né? Porque se não classificar no Brasileiro, só restaria a Copa do Brasil e você entra pressionado com a pressão a mais. Não que não tenha pressão, porque toda decisão é jogo difícil, mas você já tiraria esse compromisso caso se a gente conseguisse classificar pelo Brasileiro. Então é muito importante seguir pontuando. A gente vai agora domingo para Minas. O Cruzeiro é um adversário que não levantei, não pesquisei, mas assim, de por alto aqui lembrando, é um adversário que a gente tem facilidade de pontuar, né? Teve aquele jogo do que o Alexandre se machucou, o Marcelo ainda jogava, acho que a gente ganhou no Mineirão, não me recordo. Mas não é um adversário que a gente tem dificuldade de pontuar, pensando por alto aqui. Então que essa sequência que vai vir agora, a gente possa pontuar o máximo possível para tentar, né, essa vaga na Libertadores direto pelo Brasileiro, né? Então, recapitulando, um bate-bola, jogo rápido aqui. Quanto ao time, o ataque que precisa melhorar, precisa ser mais eficiente. Zubeldia precisa fazer diferente, testar outras opções. O futebol precisa melhorar e pontuar aí, né? O máximo que conseguir. Torcer sempre pela vitória, mas o Cruzeiro está brigando pela ponta, então não vai ser um jogo fácil. Eu espero muito que a gente consiga sair com a vitória, mas minimamente com o empate para seguir pontuando e manter a constância ali na tabela na frente, não perder muito a ponta ali da parte de cima, porque parece que vai virar G7 com a final brasileira da Libertadores. A gente precisa abraçar o quanto antes essa oportunidade de voltar à Libertadores. Então é isso. Bate-bola, jogo rápido, um pós-jogo aqui, e lembrar você de se inscrever no canal, deixar o like, deixar o seu comentário, que a ideia é daqui para frente voltar com os conteúdos, com a novidade. Vamos fazer um pré-jogo, um pós-jogo também contra o Cruzeiro. Tá vindo eleição que a gente vai acompanhar de perto também. Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e passar o máximo aí de amigos tricolores que vocês conhecem para poder estar cooperando com o crescimento do canal. Então, desde já, agradeço aí, saudações tricolores e vamos em frente.